Acreditava que a fé era castidade, mas o Papa auto e transformou a coroação numa orgia de amor divino. Henrique assumiu o trono entre gemidos e um pontífice bêbado exigindo descendência. Como impor respeito quando o vício é a lei sagrada? Assim começa Otto, o primeiro, o arrogante. Assim como o Papa exige que espalhem sementes por todo o reino, você deve semear seu apoio assinando e agora mesmo e deixe-nos um like bem fértil. Vamos começar. Para entender o que está por vir, precisamos voltar um pouco ao passado. A primeira vez que nossos dois protagonistas se viram foi durante a cerimônia de coroação do novo imperador naquele momento, entre os luxos do palácio e os olhares curiosos. Papa Alto I observava com uma expressão que escondia mais do que mostrava era porque esse imperador, Heinrich Carlos II, era um jovem cheio de vida que agora governava o sagrado império de Camelot. Um lugar onde, para piorar, 99% dos estudos vinham da escola religiosa de Siduan. Já está começando a ter uma ideia de como é a situação, não e claro, se falamos de religião, falamos do setonismo. Uma crença que, segundo as lendas, nasceu quando o deus do amor, Yoan, se encontrou com a humanidade. Os setonistas baseiam-se na filantropia, no amor e na fertilidade, e até promovem o amor livre e a natalidade sem restrições por isso. Influência em todo o continente era enorme, movendo os fios na esfera social e cultural por isso, sua influência em todo o continente era enorme. Movendo os fios no social e cultural naquela época em que a religião era tudo, o poder do Papa era algo tremendo, quase ao nível do próprio imperador. Não é para menos, pois a popularidade de Alto I era algo incrível, era tão carismático e atraente que as pessoas diziam que era um anjo caído do céu, mas atenção. As línguas más contavam outra história. Rumores de que o Papa, sendo o segundo filho do Duque de Saxonia, havia alcançado seu cargo tão jovem seduzindo arcebispos e explorando suas fraquezas, um boato que circulava por toda a alta sociedade para completar. Também se ouviam murmúrios sobre como ele e certa garota desfrutavam de festas chamadas Nágio, seguindo aquela doutrina do dar amor. Antes de tudo isso, o imperador só pensava, que tipo mais estranho. Este país é um desastre. Mas claro, também entendia que, para vencer, primeiro você precisa conhecer bem seu inimigo assim, apesar de toda a dramatização. Quando o Papa se aproximou e disse que era uma honra assistir à sua coroação, o imperador respondeu com diplomacia: Sua Majestade, é claro, preciso comparecer pelo futuro de Camelot. E assim, com um sorriso forçado e um obrigado, a conversa terminava, deixando no ar a tensão entre ambos. Papa, com uma taça na mão, ofereceu uma bebida ao imperador, dizendo que esperava que o olhasse bem no futuro, já que ainda era inexperiente. Henrique devolveu o golpe, admitindo sua inexperiência sob a doutrina setonista. Papa, então, o elogiou, dizendo que, embora jovem, o imperador era sincero e diligente, muito amado por seus fiéis, sua relação com esses fiéis era muito forte. Imperador, com um sorriso ainda mais estranho, perguntou se ele se referia a uma relação corporal. O Papa, sem se abalar, explicou que apenas seguia fielmente os ensinamentos de amor da Igreja setonista e esperava que Sua Majestade também lhes desse amor ao povo. Para completar, lançou uma frase que o deixou gelado: precisava ter muitos filhos para que a família real fosse abençoada. Riu de forma desconfortável e sarcástica, agradecendo a graça do Santo Padre. Mas o Papa o interrompeu com uma pergunta que realmente o desestabilizou. Você é o reprodutor que eu dei à luz. Totalmente aborrecido, o imperador afastou-se da conversa. Não andara muito quando começou a ouvir sons estranhos. Gritos, gemidos e frases sugestivas como: oh meu Deus, conde, você é muito brusco, e Seton está vendo nosso amor. Percebeu que aquilo eram as famosas festas do setonismo, onde o amor era interpretado de uma forma demasiadamente carnal. Jurou a si mesmo que não podia aceitar aquela doutrina e que, assim que a festa terminasse, expulsaria toda aquela gente de seu palácio. O imperador viu o Papa sentado sozinho em um banco. A perdição, olhando para o vazio enquanto o vento soprava, aproximou-se dele e perguntou se havia saído para respirar ar fresco. Estava bêbado. O imperador notou o cheiro de álcool, seu rosto vermelho e o colarinho solto. Henrique percebeu que o Papa não era melhor que os demais. É esse tipo de coisas que impedem os crentes de manter a cabeça baixa, pensou, referindo-se à falta de controle que tinha. O imperador disse: você esvaziou todas as taças antes? Não foi? Em seguida, acrescentou,
com tom sarcástico, que não havia razão para que ele desse álcool à sunga ao se levantar, cambaleou e quase caiu. Heinrich reagiu imediatamente, segurando-o para que não se machucasse. Cuidado, disse, perguntando se ele estava bem, apesar de todo o drama e nojo que sentia por ele, perguntando se ele estava bem, apesar de todo o drama e nojo que sentia por ele. Papa, ainda meio bêbado, assentiu e, com um sorriso provocante, agradeceu a Heinrich por segurá-lo. Ao imperador arrepiou-se. O Papa recostou-se nele, parecendo extremamente vulnerável, e Heinrich não pôde evitar pensar: será que está me seduzindo? Por um segundo, questionou-se se deveria se deixar levar. O Papa tocou sua mão, notando que a de Heinrich estava fria, e, com um olhar malicioso, disse que as suas eram muito quentes. Heinrich percebeu que era assim que o Papa flertava com seus fiéis, com aquela cara bonita e aquele aroma que prendia. Muito próximo, perguntou se não haveria mal em trocarem de corpos, algo que, segundo ele, era comum em sua sociedade e até fortalecia os laços. Para completar, convidou-o a ir com ele ao jardim de inverno. Vão trocar de corpos, algo que, segundo ele, era normal em sua sociedade e até fortalecia os relacionamentos. Para completar, convidou-o a ir com ele ao viveiro, mas acontecimentos ocorreram. Após todo aquele drama, Heinrich não conseguia parar de pensar no assunto. E o mais absurdo de tudo foi que chegou a uma conclusão impactante: o Papa estava grávido. Sim, exatamente como ouviu. Ocorre que, neste mundo, acreditava-se que o primeiro humano a dar à luz foi um homem chamado Leia. Por isso, seus descendentes podiam ter filhos, mesmo sendo homens, mas atenção, gravidezes masculinas eram extremamente raras. Algo que acontecia uma vez a cada muito tempo, e a situação ficou ainda mais estranha quando o próprio imperador se viu, também grávido. Obviamente, entrou em pânico e pensou que iria morrer agora. Voltando ao Papa Alto, ele era o segundo filho de uma família importante e um dos líderes religiosos mais influentes, misterioso e elegante. Mas com um monte de rumores ruins girando em torno a ele num momento de baixa, o Papa só desejava uma vida tranquila e sem complicações. Por que isso me acontece? Se perguntava. E assim, voltamos alguns anos no passado. Vemos um jovem Otto Sajonia sendo repreendido por seu pai, o Duque Takmar, por estar trancado em seu quarto há dias. Duque Takmar estava furioso com seu filho, Otto, porque o garoto havia se trancado por uma semana inteira em seu quarto, cercado de livros. Quando o Duque o confrontou, Otto apenas riu e disse que era apenas teologia e que só havia passado o tempo lendo. Obviamente, ao Duque não fez graça, e, de raiva, arrancou pedaços do livro que Otto tinha na mão enquanto gritava o que diabos ele estava fazendo. Com uma expressão de irritação, o Duque perguntou a Otto se ainda fazia parte da família. Insistiu que ele precisava socializar, que não podia ficar ali perdendo tempo, mas Otto, muito desconfortável, disse que ele não gostava nada disso de socializar. Lugares cheios de gente o deixavam mal. Ele só queria ir a um seminário de teologia e se tornar sacerdote, viver uma vida tranquila. Otto até tentou justificar seu sonho, lembrando ao pai que o avô materno também havia sido sacerdote e que ele só queria uma vida pacífica numa igreja. O Duque, meio pensativo, o olhou e perguntou se ele realmente queria ser sacerdote. Foi aí que as coisas ficaram confusas. Além da piedade, o Duque viu uma oportunidade política. Pensou que precisavam de alguém no Vaticano para controlar o imperador assim, sem que Otto soubesse a verdadeira razão. Ele foi apresentado ao bispo Gregory como seu mentor. Otto, embora um pouco tímido por sua origem familiar, passou no exame do seminário e se tornou sacerdote, servindo a seu mentor. Tudo ia de acordo com o plano que Otto havia sonhado, ou pelo menos assim ele acreditava. De repente, no maio da eleição papal, um sacerdote anunciou os resultados. O novo papa era Otto Sajonia. A cara de Otto era um poema. Não conseguia acreditar o que estava ouvindo. Desesperado, Otto confrontou seu pai, acusando-o de que ele só havia pedido uma promoção para bispo, não queria ser papa. Mas o Duque, com um sorriso frio, confessou que havia tudo planejado. Disse que os Sajonia sempre deveriam mirar o mais alto e que havia planejado tudo desde que Otto ingressou no seminário. Com o dinheiro que a família Saxon havia doado ao Vaticano, ninguém ousaria desobedecê-los. Então, com total frieza, disse a Otto que agora ele era o líder do Vaticano e que só precisava ajudá-lo a tomar o controle do país. Otto, ao limite das lágrimas, pôde pensar que seu pai era um demoninho, que sempre lhe trazia problemas. Bom,
Foi assim que a vida de Otto, que sonhava com paz, se transformou em tudo o contrário. Anos depois, as pessoas não paravam de falar sobre o Papa Altoí, que flertava com um barão, que seduzia a metade do mundo, que organizava festas loucas em sua vila. Uma vida que, claramente, ele nunca havia querido. Enquanto o Papa Alto I vivia a vida que não queria, as pessoas nas ruas não paravam de falar dele. O novo Papa é um desastre para o Vaticano, diziam alguns. Festas loucas? Quando será a próxima? E enquanto Otto ouvia esses boatos, não conseguia acreditar. Festas? De onde tiravam isso? Pensava, nunca sequer tochei no cabelo de uma mulher. Como poderia tocar em um homem? Passava todo o tempo trancado no seminário. A perdição nem saía como alguém no Vaticano poderia ser tão descuidado em organizar festas onde o álcool é proibido. A verdade é que Alto estava exausto, frustrado com a reputação que tinha, que era exatamente o oposto daquela que ele queria, mas a vida continuava, e certa manhã ele encontrou o imperador Henrique Carlos II. O saudou de forma muito formal. Sua Santidade, bom dia. Henrique, o novo imperador, filho de Carlos, parecia muito amável e gentil, com um rosto cheio de confiança. Otto pensava que uma pessoa tão atraente, que liderava as pessoas, era de fato um verdadeiro líder e ele não é falso como eu, dizia ele a si mesmo, mas, ao mesmo tempo, a perdição outra voz em sua cabeça o contradizia. Não, ele é o Carlos arrogante, o que te aconteceu? Precisas derrotá-lo com teu poder. Otto apenas suspirou. Apesar de serem rivais, tudo o que ele queria era viver em paz. Algum tempo depois, o imperador Heinrich perguntou a Otto, notando que ele havia esvaziado sua taça: há alguma razão pela qual querias beber comigo? Otto, um pouco nervoso, respondeu que não era assim, mas parecia que havia bebido demais ou estava muito distraído, pois num momento certo e perguntou: você está bem? Naquele instante, Otto o olhou de perto e só conseguiu pensar: está brilhando. É tão bonito. Agradeceu, tentando manter a compostura, mas Henrique disse: suas mãos estão frias. E Otto, sentindo o calor das mãos do imperador, pensou: as mãos do imperador são muito quentes, acho que até cheiram bem. Me pergunto se ele tem algum amante. Nesse exato momento, Henrique aproximou a mão de Otto até seus lábios e a beijou. Otto ficou chocado. Henrique olhou e pensou para si mesmo: será isso um sinal? Até eu, que não sei muito sobre essas coisas, sei o que isso significa. Antes que Otto pudesse processar o que acabara de acontecer, Henrique o pegou pela mão e disse que o acompanhasse até o jardim de inverno. Olha só, Otto sabia que o racional seria recusar, mas algo dentro dele simplesmente não o deixava. Não conseguia se negar já no jardim de inverno, em um ambiente muito mais íntimo. Heinrich se aproximou ainda mais de Otto, que já estava ruborizado, e começou a beijar seu pescoço com uma intensidade que o deixou sem fôlego. Otto só conseguiu reagir com um gemido. Enquanto seu rosto ficava ainda mais vermelho, estava completamente fora de si, impactado, com um E e um A saindo de sua garganta. Henrique, por sua vez, o tinha cercado, respirando próximo a ele e perguntando se ele se sentia bem, enquanto por dentro, ele próprio pensava que se sentia bem. Otto, por sua vez, sentia que tudo girava, completamente tonto pela proximidade do imperador e pela situação. Dois estavam em um abraço extremamente íntimo, mas de repente, Otto voltou à realidade. Como se um raio o tivesse despertado, se afastou de Henrique, ajustando sua roupa com rapidez, totalmente envergonhado. Disse a ele que se desculpava, que precisava ir embora, que precisava voltar com seu irmão e, sem esperar resposta, saiu correndo do viveiro, deixando Henrique completamente confuso, que só pôde gritar: espera um momento, Sua Santidade. Henrique ficou ali, sozinho, se perguntando o que havia acontecido. O quê? Ele é sempre assim, simplesmente vai embora depois de ter estado íntimo com alguém, pensou. Sentia-se estranho. Normalmente, essas situações o teriam enfurecido, mas dessa vez só sentia um tipo de mal-estar geral, algo que não compreendia. No dia seguinte, Otto estava em seu escritório, a cabeça entre as mãos, a mente a mil. Não conseguia acreditar no que tinha feito, lembrava-se de ter gritado muito. E pior, estavam lá fora. Além disso, com um homem não, pior, com o próprio imperador. Ele era o Papa, o símbolo da religião setunista, o pai da fé. Como poderia ele,
Um homem como ele, ter caído nessa tentação enquanto estava bêbado, sem conseguir se negar naquele exato momento, um sacerdote se aproximou dele, perguntando como ele se sentia. Otto, ainda mergulhado em seus pensamentos e com um rubor no rosto, só conseguiu dizer: "Minhas costas doem." O sacerdote o olhou surpreso, e Otto, ao perceber o que dissera, tentou rapidamente se recompor. "Ah, sim, me sinto bem." Otto, ainda em choque pelo que acabara de acontecer, mal conseguia reagir. Mas, como se o destino soubesse, exatamente naquele momento anunciam que o próprio imperador Henrique Carlos II havia chegado. Obviamente, Otto ficou pálido de susto. Heinrich entra como se nada fosse, com um sorriso que você sabe esconde algo, e não vem com as mãos vazias, oferece um ramo de rosas e se desculpa por aparecer daquele jeito de repente, perguntando se ele as aceita. Otto, ainda meio congelado, pega as flores, mas a situação fica ainda mais tensa quando Heinrich diz que as rosas são do viveiro imperial. Como se o lembrete da noite anterior não fosse suficiente, agora estão lhe esfregando na cara com um ramo de flores. Otto fica vermelho como um tomate ao lembrar-se de tudo. Heinrich, que é um bobo e sabe que tem seu charme, vê a reação de Otto e aproveita a situação. Com um sorriso travesso e um leve rubor, pergunta se ele lembra da noite anterior, aquela que foi tão encantadora. Basicamente, está dizendo: sei que sou bom com as palavras e sei que sou bonito, e se somar isso a um bom detalhe, já está no jogo. Otto, visivelmente desconfortável, só consegue admitir que sim, que se lembra. Heinrich solta um suspiro de alívio, pois estava preocupado de que Otto tivesse fugido por arrependimento ou achasse que tudo tinha sido um erro de bêbados. Mas não, a memória de Otto estava intacta e aqui Heinrich vai direto ao ponto, sem rodeios. Com o rosto vermelho e um olhar intenso, diz a Otto que quer abraçá-lo novamente, que quer mais uma vez literalmente. Está pedindo permissão para repetir o que aconteceu na noite anterior e pergunta se também lhe permitiria fazer isso. Otto fica em silêncio processando a ousadia do imperador. Em vez de responder diretamente, lhe ocorre uma ideia. Será que ele, Otto, poderia ir ao Palácio Imperial visitar Heinrich? É como uma saída de fuga, mas também um sinal de interesse. Heinrich, por sua vez, se anima muito, mostra brilho nos olhos e pergunta se quer ir naquele mesmo instante, mas Otto, mais cauteloso, diz que não, que irá em breve, mas não naquele momento. Heinrich pergunta quando quer ir, e Otto, com aquela mistura de coqueteria e timidez, deixa-o no ar sem dar uma resposta definitiva. O imperador o olha com um sorriso, mas também com a incerteza de quando será o próximo encontro. Mas Heinrich não estava disposto a esperar para sempre. Com sua mão ainda sobre a de Otto, insistiu para que lhe desse uma resposta, perguntando se lhe custava decidir-se finalmente. Com um pouco de timidez, Otto sugeriu: e se fosse depois de amanhã? O imperador não pôde esconder sua alegria, aceitou imediatamente e por dentro iria, pensando que o Papa era muito mais fácil de convencer do que imaginava. 3 dias depois, um guarda do palácio encontrou Otto caminhando pelos corredores, carregando uma pilha de livros. Surpreso, perguntou o que fazia ali. Foi Heinrich quem apareceu das escadas para esclarecer a situação. Ele o convidara. Com um sorriso, lembrou ao Papa que lhe prometera ensinar-lhe o que lhe faltava de conhecimento teológico. O guarda, ao ver a quantidade de bíblias e textos teológicos que o Papa carregava, só pôde se admirar. Assim, sem mais rodeios, Otto foi levado ao salão de estudos lá. Otto passou para o modo professor, explicando muitas coisas sobre a religião setunista, como a teoria de que o fundador, Leia, tivera gêmeos, e como isso influenciou nas políticas de fertilidade. Mas Heinrich, você sabe, não estava muito concentrado na aula. Ele estava ali, sorrindo, com o olhar fixo em Otto, mais interessado em sua vida privada e nos segredos da família Sajonia do que em qualquer texto sagrado. Otto não demorou a perceber que não estava recebendo atenção e perguntou se ele estava escutando. Heinrich, fingindo com dificuldade, garantiu que sim, que estava 100% concentrado. Mas Otto, com sua visão aguda, fez uma observação. Os botões da camisa dele estavam mal abotoados e disse, um pouco irritado, que ele não estava concentrado, que sua mente estava em coisas inúteis, como sua roupa. Heinrich, rindo, pediu desculpas e disse que ele continuasse falando.
Mas Alto, agora com o olhar baixo, advertiu que, se andasse assim pelo palácio, os cortesãos notariam algo estranho e em questão de segundos, seu olhar se deteve no decote de Heinrich. O que fez aqui? Perguntou o Papa, com um tom que já não era apenas de reprovação o que se seguiu. Digamos que as coisas saíram um pouco do controle. De repente, a sala de estudos estava em um pequeno caos. Livros no chão e Alto, visivelmente alterado, apoiava-se em uma mesa, com a respiração ofegante se encontrou com o rosário na boca, seus olhos verdes refletindo uma mistura de choque e algo mais estava completamente abalado. Em sua mente, só conseguia pensar, porque não consigo dizer não. Confuso e abalroado por seus próprios sentimentos, Alto não parava de girar na cabeça, pensava que era a primeira vez que alguém se interessava de verdade por ele, e por mais que o imperador fosse jovem, via como alguém muito culto em teologia e super-educado sentia uma emoção totalmente nova, algo que parecia um primeiro amor e não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo com ele, mas, além do aspecto emocional, Alto começou a se sentir muito mal fisicamente. Estava sempre sonolento, custava muito comer e, quando o fazia, vomitava tudo na mesma hora. Não tinha energia e o estômago doía sem parar. Perguntava-se se era normal sentir tudo isso quando se tinha muita atividade sexual sem perceber a verdadeira razão por trás de seus sintomas. Desesperado por entender o que lhe acontecia, Alto percebeu que não podia falar com seu irmão sobre isso, precisava de ajuda. Achou que sabia com quem recorrer quando chegou ao destino. Uma bandeja se quebrou com o impacto. Alto se deparou com o arcebispo Gregory, seu antigo mentor, que, ao vê-lo, não perdeu tempo em perguntar diretamente se ele e o imperador tinham uma relação. A pergunta foi tão repentina que Alto ficou chocado, enquanto Gregory, incapaz de acreditar, quase desmaiou. Alto o segurou rapidamente, preocupado com seu velho mestre. Gregory se lamentava, sentindo que seus últimos anos estavam arruinados pela ideia de que o Papa, ou seja, Alto, fosse a amante do imperador, quando ele só queria descansar. Alto, envergonhado e com o rosto vermelho, não conseguia dizer muita coisa, mas suplicou ao seu mentor, dizendo que era a única pessoa em quem podia confiar para pedir ajuda. Gregory, resignado, aceitou ouvi-lo. O bispo, preocupado com Alto, advertiu que, se seu pai, o Duque Takmar, soubera de algo assim, o devoraria vivo. Alto se encolheu, assustado, e perguntou, meio de brincadeira, se não seria melhor morrer de uma doença do que nas mãos de seu irmão, ou seja, sua família. Gregory, com um humor um pouco sombrio, respondeu que a única doença que lhe vinha à mente que ele poderia ter era uma DST. Gregory levou um momento para observar Alto, tentando decifrar o que se passava, e de repente, com a boca aberta e os olhos arregalados, soltou a palavra. Grávido, o bispo voltou a ficar em choque. Não conseguia acreditar no que estava dizendo. O último embaraço masculino registrado havia ocorrido há mais de 50 anos. Ele não conseguia imaginar se aquilo era uma bênção ou uma maldição para Alto. Foi então que Alto, já sentado na cama, confessou quem era o pai. Nada mais, nada menos que o imperador. Gregory, ainda em estado de incredulidade, perguntou se ele tinha certeza de que não poderia ser outro homem, ao que Alto, corado e envergonhado, respondeu rotundamente que não. Com o rosto fervilhando, acrescentou que aquilo era sua primeira relação. Gregory se sentiu abalado pela complexidade da situação, porque tinha que ser justamente o imperador. Pensava no quão difícil era, com o imperador em desacordo com a família Seton e vindo da família imperial de Caplos. Fosse qualquer outra pessoa, tudo teria sido muito mais fácil. Alto tocou seu ventre, sentindo o sangue da família real crescer dentro dele. Questionou-se se seria perigoso contar ao imperador sobre a gravidez, mas antes disso, qual era realmente sua relação com ele? Se o imperador descobrisse que carregava seu filho, o que pensaria? Viria como sangue de uma família hostil, ou como seu filho precioso? Alto sabia que não podia contar. Eles não eram pessoas comuns, eram o imperador e o papa, com suas famílias, seu status e sua autoridade em jogo. Era uma relação demasiado complexa, e precisava esconder sua gravidez. Enquanto isso, em outro lugar, alguém próximo ao Duque Takmar notava que Alto estava agindo estranho. Antes costumava ignorar as coisas, mas agora parecia abatido e sem energia. Essa pessoa, ciente dos problemas com os hereges em sua jurisdição na Saxonia, sem poder deixar seu posto, pediu a alguém que fosse dar uma olhada em Otto. Mas que capítulo! Se uma verdadeira sangue está crescendo onde menos se espera,
Façam crescer esta comunidade clicando no botão de seguir. E não esqueçam de comentar quais outros manhwa querem que desmontemos. Até logo!